Nós estamos pregando, semana passada falamos sobre a vida de Davi. Quantos se lembram da mensagem da semana passada? Nós falamos sobre a caverna de Adulão, a famosa caverna de Adulão. Olha aí, foi um texto que Deus me deu e eu preguei. Mas essa semana, preparando material para disponibilizar durante a semana para os irmãos e também na internet, no nosso Instagram, que é o resultado da pregação de domingo, eu decidi ir pensando falar um pouco mais sobre a vida de Davi. Pelo menos 4 episódios da vida de Davi são muito importantes e de grandes lições para nós. O primeiro é a escolha de Davi. O segundo nós pregamos semana passada, porque eu ainda não tinha determinado, queria pregar sobre esses episódios de Davi, é a caverna de Adulão. O terceiro, na verdade, eu preguei semana passada. O segundo é o famoso texto e a história de Davi enfrentando Golias. E o quarto, daqueles que eu elegi como os 4 principais temas da vida de Davi, é a fuga de Davi do seu filho Absalão. Nós temos uma tendência de olhar, quem nunca olhou alguma coisa ou para alguém e logo em seguida fez um pré-julgamento, ou fez a sua escolha, ou declarou sua opinião, a sua preferência sobre isso. É impossível que isso não aconteça com um ser humano. Mas acontece que existem situações na vida que nós não podemos deixar que o nosso coração, que os nossos olhos, que a nossa forma de ver o mundo, simplesmente, sem o filtro de Deus, nos faça ir e buscar, ou escolher, ou tomar um caminho. Isso serve para um trabalho, isso serve seriamente para laços matrimoniais, né? As pessoas muitas vezes se envolvem com outras pessoas, não perguntam a Deus, não buscam a Deus. Existe até um provérbio popular que diz o seguinte, que o amor é cego, mas Deus não é. O amor é cego, mas Deus não é. Então, por esses motivos, essa cegueira, ou essa visão turba que o homem tem, que muitas vezes lhe atrapalha a fazer escolhas, pode afetar a sua vida para a eternidade, inclusive. E aqui no capítulo 16, a partir do 6 e o 7, nós vamos ver que a visão do homem é limitada. Quando Samuel viu Eliabe, o texto você pode acompanhar aí, ele julgou pela aparência e acreditou que seria o ungido do Senhor. Olha aí o texto que está dizendo no verso 6, Samuel, um profeta experiente, ainda se deixou influenciar pelo aspecto da aparência. Nós não estamos falando de alguém que não conhecia, de alguém inexperiente. Nós não estamos falando de alguém que não tinha noção do que estava fazendo. Nós estamos falando de alguém que era um instrumento de Deus, que era um homem já tarimbado de experiência no seu ofício. Mas o texto, a primeira lição que nós tomamos aqui, que apesar de tudo isso, esse profeta, esse sacerdote, esse homem usado por Deus, ele falhou porque ele deixou que os seus olhos escolhessem aquele que Deus havia de apontar. A segunda coisa está no verso 7, e eu queria que você colocasse aí, projetasse o verso 7. O coração é o foco de Deus. Se o foco do homem é a aparência, aquilo que está diante dos seus olhos, o foco de Deus é aquilo que a gente não pode enxergar. E aqui está o segredo desse texto. Porque em segundo lugar nós aprendemos aqui que Deus olha o coração, o foco de Deus não é aparência, o foco do homem é aparência, o foco de Deus não é aparência. O foco de Deus é enxergar aquilo que nós não enxergamos. Eu costumo dizer que aquilo que a gente não vê é mais importante do que aquilo que a gente vê. Essa é a regra, essa é a matemática dos céus, essa é a ciência de Deus. Quando você vai a um pé de qualquer que seja a fruta, vamos usar aqui uma fruta nossa aqui bem popular, a manga, e você olha o fruto e você se agrada do fruto e você acha o fruto lindo, e o fruto é resultado daquilo que você não vê, das raízes daquela planta. Se o fruto está bonito é porque as raízes daquela planta que você não vê estão sadias. Mas se o fruto não está bom e os seus olhos olham e você tira aquele fruto e fala, esse aqui não está bom e joga fora, vai nascer um outro e vai nascer do mesmo jeito, porque o problema não é o fruto que você está vendo, é aquilo que você não vê. A vida é assim. As nossas escolhas passam por um raio-x que só Deus tem. Mas a gente aprende aqui que, ainda que os homens falhem, e nós estamos falando de um pai, e todos podem falhar, Deus não falha.
Então não adianta querer colocar a minha mãe, eu não tive do pai, eu não tive desse ou daquele, porque esse ou aquele não me... Por favor. Olhe para Deus. Deus não é injusto. Deus nunca falhará. A gente canta, a gente recita, a gente fala as coisas e esquece de vivê-las. Quando a gente diz assim, que Deus é justo, que Deus não falha, que agindo Deus quem impedirá, pronto. Quando Deus age, quem impede? Mesmo que uma família toda esqueça de um filho que tinha direito, Deus não esqueceu. Porque a providência de Deus é isso, é agir sobre as circunstâncias, onde os homens estão falhando, quando Deus elege, quando Deus quer, Deus fará. Esqueceram de Davi, Deus não. Esqueceram de você, Deus nunca esquecerá de você. Deus nunca esquece. Deus não é injusto, Deus não falha. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando as injustiças. Deus controla todas as coisas. E o texto sagrado vai dizer que ao passar todo, e Deus falou, não é nenhum desses. E depois da repreensão, Samuel ficou bem quietinho e centrou-se, ali conectou-se com o Senhor, começou a olhar pela lente de Deus e falou, não é nenhum desses, acabaram os teus filhos. Que vergonha. Eu fico pensando aqui a vergonha de Jessé. Tem um. O texto não fala, mas talvez Samuel tenha repreendido e falou, e por que não está aqui? Porque a fala de Samuel é muito dura após isso. Ele fala, então ninguém sentará à mesa até que ele venha. Para dizer, não está certo isso. Chame-o. Davi foi injustiçado pelos homens. Mas Deus estava olhando tudo aquilo. E as escolhas muitas vezes são erradas do ponto de vista humano. Mas Deus é aquele que intervém na história, por isso nenhum de nós pode, que confia no Senhor, pode dizer, vai esquecer de mim, Deus não esquecerá nunca. Deus está conduzindo a história para cumprir os seus desígnios. Se você tiver que ser rei, será rei, desde que você esteja com o seu coração mostrando ao Senhor sua humildade, sua gentileza, sua aptidão, sua disposição de estar ali, separado, isolado, tudo isso Davi tinha. Davi não foi considerado pela sua própria família como uma possibilidade de ser o escolhido. Davi não desistiu. Ele não assumiu imediato, pelo contrário, sofreu foi muito. Falamos da caverna de Adulão, um fugitivo que acolhe um monte de problemático. Está lá na internet, eu publiquei também, através da mídia, soltei a semana toda e foi publicado um postzinho, 5 lições sobre a caverna de Adulão, está lá. Sofreu muito. Mas a história de Davi nos ensina a confiar no processo de Deus. E não desistir, e não subestimar as escolhas de Deus para as nossas vidas e as suas promessas. Assim como Deus fez como Davi, escolhendo e olhando para o seu coração, e acredite, Deus está olhando para o teu coração agora, Ele o chama para os seus propósitos, e eles se cumprirão, não será no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, mas sim, Deus nunca falha, Deus não falhou com Davi. A pergunta é, estamos prontos, e estamos vestidos de humildade, de integridade no coração, para responder esse chamado? Que possamos confiar nas escolhas de Deus para as nossas vidas. Não se lamente se você fez o possível para alcançar aquele objetivo, não deu certo. Talvez isso não seja para a sua vida. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser presidente, nem todo mundo vai ser deputado, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai ser servidor público, nem todo mundo vai ser gerente, mas alguma coisa Deus te chamou, Deus não te rejeitou, Deus tem tempo e propósito. E talvez até já te escolheu para algumas dessas, só que ainda não chegou o tempo, e você precisa entender que o tempo de Deus é um tempo diferente do seu, amém? Mesmo quando o mundo diz não, e nos dá oportunidade, não nos dão, Deus nos vê, Deus exerce a sua justiça, Deus exerce a sua graça, e Ele nos chama para cumprir o seu propósito.